Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola de Reservas Milionárias. Hoje estamos com uma presença gratíssima dentro do nosso programa e eu queria agradecer primeiramente os nossos patrocínios, as pessoas que fazem essa aula possível. Primeiramente eu queria agradecer o Edu, que está aqui atrás de câmeras, que ajuda muito com a produção do nosso conteúdo, o Lucas, que hoje está aqui também, e a nossa querida Mari Santoro. Eu vou fazer daqui a pouquinho a apresentação da Mari Santoro. Também queria agradecer Rio Trip Brasil, que é o nosso blog de hoteleiros para hoteleiros, e minihotel.io, que é o nosso sistema que tem mais opções para reservas diretas. Meu nome é German Olano, sou especialista em reservas diretas, somos a empresa número 1 do Brasil em reservas diretas e hoje estamos com uma convidada ilustre. Mari Santoro, então, sem mais delongas, eu queria que você, Mari, se apresentasse, né? Primeiramente para todos nós, uma honra. Bom, muito obrigada pelo convite, German, parceiro de tantos anos. Obrigada, meninos, que estão aqui apoiando o nosso trabalho. Então, eu sou consultora de gestão sustentável para empresas. Eu comecei no turismo, né? Meu berço foi o turismo. E hoje também sou terapeuta para empreendedores e empreendedoras. Legal. E é isso. Não vamos falar quanto tempo a gente se conhece. Vai delatar nossa idade. Pode falar, a imagem já diz. A gente já tem 20 anos de carreira juntos, a gente trilhando uma jornada de empreendedorismo sustentável juntos. A Mari foi a primeira coach da nossa empresa, do Elmiche, foi realmente uma das criadoras, junto com várias pessoas aqui, da cultura do Elmiche, e hoje está na parte de sustentabilidade e de criadores de empresas sustentáveis. E essa jornada, eu me lembro que quando começamos, Mari, e já vamos direto ao assunto, essa jornada começou há 20 anos atrás e a gente tinha empresas juntas e nós éramos parceiros de negócios, né? Além de ser amigos de muitos anos, a gente tinha uma pegada muito similar na parte de cultura de empresa e como a gente levava as empresas juntas, né? Depois você passou para outros nichos, né? Foi também pivotando, mas sempre focada numa coisa que a gente ama muito, que são as pessoas, né? Como esse valor pelas pessoas faz com que nosso caminho sempre esteja paralelo, sempre esteja bem congruente, alinhado. E me conta um pouquinho, Mari, uma das frases que eu tenho aqui como pilar do nosso negócio é primeiro a nossa tribo, que foi uma frase que você me ensinou lá não vou falar o ano, mas que ficou gravada na nossa mente. Primeiro a nossa tribo. Conta um pouco esse conceito de primeiro a nossa tribo para depois você atingir o resultado dentro da sua empresa, que é o que você faz hoje, né? Sim. Então, na verdade, essa frase não é bem minha, né? É uma adaptação do livro Nos Bastidores da Disney, que, para quem não sabe, a faculdade de turismo ela é uma faculdade bastante focada em administração, né? Ela é uma administração voltada para hotelaria e turismo. E quando eu li esse livro, fez muito sentido para mim um momento que o Walt Disney ele conta que a empresa estava passando por dificuldade e que, ao invés de fazer tudo que todo mundo fazia, que é cortar o custo de colaboradores, ele resolveu investir mais em colaboradores para resolver o problema da empresa. E aí ele teve resultados espetaculares, porque o que ele diz, e eu concordo totalmente, né, porque eu vejo isso na prática do meu trabalho, é que quando você quer crescer a sua empresa, você não vai ter como conversar com todos os seus clientes. Você vai precisar conversar só com os seus funcionários e os seus funcionários vão transmitir essa mensagem. Então, na verdade, você tem que entender que aqueles primeiros funcionários que têm contato com você são o cliente que você precisa conquistar. Exatamente. Porque depois é como uma onda, né? Então, a sua mensagem ali vai criando em ondas. Você passa ela muito bem para os seus primeiros funcionários que têm mais contato com você, porque assim eles vão
transmitir para os funcionários seguintes. Vai expandir, né? Como uma onda expansiva, né? Exatamente, vai expandir aqueles ensinamentos, né? Aquilo que para você é muito importante. Então, é cuidando do primeiro que o primeiro vai cuidar do segundo. E eu acho que isso é para tudo, né? Não é só dentro de empresa, para qualquer instituição, né? É verdade. Até qualquer uma que você pensar, você pode falar de família, de política, de empresa, todas funcionam da mesma forma. E o programa, a cultura que funciona é aquela cultura, pode funcionar para o bem ou para o mal, mas é a cultura que se expande, né? Como fazer para que dentro da sua empresa, essa mensagem que você quer passar, essa mensagem de experiência extraordinária, a gente fala muito da experiência da Disney. Eu sou culpado porque eu sou fã da Disney, a Rosane também, então a gente fala muito da Disney, mas com razão. Por quê? Porque nós somos divulgadores da mensagem da Disney, você é divulgador da mensagem da Disney, todas as pessoas que vão na Disney voltam encantadas. Como fazer para que dentro do seu hotel, da sua pousada, até dentro de um Airbnb ou um hostel, você possa, que já vamos chegar lá, possa escalar essa mensagem, né? E essa é a receita do bolo. As pessoas ficam com a cultura e são essas pessoas dentro da tua empresa as que vão reproduzir essa cultura. Se você tem uma cultura com uma missão, com uma visão, com valores declarados e tal, ou caso contrário você não tenha, eles replicam a cultura deles. Exatamente. E aí passou a bola de novo para você, porque essa também é uma coisa que a gente trabalhou muito, né, dentro do Elmish e tal. Sim, exatamente. Eu acho que uma prática comum que a gente vê, né, na maioria das empresas, e que é um erro básico e um erro que é muito grande, né, apesar de ser básico, ele gera prejuízos muito grandes, é o seguinte: a pessoa, o empreendedor está ali cheio de tarefas, incêndio para pagar. E aí ele chama qualquer pessoa e diz: apaga meu incêndio. Só que isso não é um emprego, isso não é uma empresa, né? Então, a mesma coisa que você convidar alguém para dentro da sua casa sem ter um sofá para oferecer para a pessoa. Né? Eu gosto muito dessa associação com o sofá. Porque quando você vai receber uma visita na sua casa, primeiro você prepara a casa para que quando aquela pessoa chegar, tem uma estrutura para receber aquela pessoa. Exatamente. E não você chega e fala assim: vem aqui que eu estou precisando de você. Não é assim que se contrata. Essa estrutura é chamada de cultura empresarial. Né? Exatamente. Isso é cultura empresarial. É você preparar, você saber o que aquela pessoa vai chegar, o que ela vai fazer e qual lugar ela vai ocupar ali. Para a sua casa não virar uma zona, né? Para a sua empresa não virar uma zona. Estou fazendo aqui a associação com a casa, mas a empresa é como uma casa que a gente recebe alguém, né? Esse sofá é o famoso descritivo de cargo? É. Tá vendo que eu fiz o dever de casa? Exatamente, é o descritivo de cargos e não só isso, né? Em empresa a gente fala do onboarding, né? Eu não gosto muito dos termos tanto em inglês. Mas seria porque eu acho que é impessoal. Treinamento de bem-vindas, né? Exatamente. É como você recebe mesmo a pessoa dentro da sua empresa. Curioso porque Marcante tem várias pessoas ao vivo aqui também. É curioso porque Marcante, que as pessoas que melhor fizeram onboarding, aqui tem ele foi funcionário da nossa empresa, foi da parte da tribo, ele da cultura do Elmish também. Inclusive ele fez várias coisas fora do negócio ele foi recepcionista senior e tal, mas DJ, designer, outras coisas, mais envolvido. E o Lucas está aqui testemunha, como uma pessoa que tem um treinamento de bem-vindas forte, bem feito, ela tem muito mais clareza para onde tem que caminhar dentro da empresa. Né? E é curioso como isso se negligencia, inclusive nós temos uma estrutura disso, e quando a gente não tem tempo para fazer esse onboarding, que realmente não é separado o tempo suficiente para fazer isso, como a tribo, essa pessoa começa a escorregar, né? Começa a ir para os lugares aonde não tem que ir. Qual é a mensagem para o hoteleiro, o pousadeiro, inclusive o pessoal que está do Airbnb atrás da câmera? Para começar com ordenar as ideias, a tribo em primeiro lugar e o sofá, que seria o onboarding, em segundo lugar. Sim. Estruturar
estruturar o lugar que essa pessoa vai ocupar, saber exatamente o que você quer dela. Não é assim, resolve os meus problemas, porque a pessoa não tem que saber quais são os seus problemas. Não vai saber. Ela não vai saber, exatamente. E ela não sabe mal os dela. Então, quando ela chega, ela tem que estar muito claro assim, qual problema ela veio solucionar, o que você espera dela, né? Dentro daquele tempo de vida dela que você comprou, né? Com o salário que ela vai receber, exatamente. No que ela tem que investir aquele tempo para trazer o resultado que você quer. E quais são as responsabilidades também, né, que ela tem que ter? Exatamente, quais são as responsabilidades que ela tem que ter, o que você espera, né? Porque quando você investe na pessoa, você espera um retorno, né? Que retorno é esse, né? Então, acho que é por aí. E a clareza também nesse mapa que você dá para a pessoa, quando a pessoa faz onboarding, você fala, cara, esse aqui é teu descritivo de cargo, o famoso descritivo de cargo. É por aqui que você tem que caminhar. É por aqui que você vai andar durante esse período que você está ocupando esse cargo. Se você quer assumir um cargo maior, primeiro vai andar por aqui. Eu vou fazer uma vírgula nisso, porque eu promovi fulano de gerente. Promovi sultano de supervisor. O cara agora é vendedor, não sei o quê. Qual é o descritivo de cargo? Qual é a experiência que essa pessoa tem? O que ela tem que fazer? Qual é a responsabilidade que ela tem dentro da empresa? Quais são as metas que essa pessoa tem que atingir? Como você vai dirigir essas metas da pessoa? Como você vai controlar? Tudo isso tem que estar dentro do descritivo de cargo. Então temos, primeiro a tribo. Primeiro, para você gerar uma comunicação eficaz da cultura, você foque na sua tribo, nas pessoas que vão passar a mensagem para você, tá? E depois, o segundo ponto da aula de hoje é o onboarding, tá? Depois do onboarding, a gente fala muito também, Mari, da responsabilidade que as pessoas têm que ter. Como a gente tem muito barulho, né, na cultura daqui do Brasil em relação à responsabilidade. A pessoa ter a habilidade de responder às coisas. Qual é a tua opinião em relação a isso e como você melhoraria, por exemplo, essa responsabilidade dentro da empresa? Como você passaria uma mensagem para a pessoa que está do outro lado da câmera, dizendo clareza nas tarefas, clareza no onboarding e clareza na cobrança das responsabilidades. Lembrando que a gente primeiro, antes de cobrar, nós temos que depositar nas pessoas, né? Temos que depositar confiança, temos que depositar uma estruturação de cargo, temos que depositar o salário, temos que depositar várias coisas, né? Mas também falando dos depósitos que a gente faz como gestores de empresas e gestores de pessoas. Como aumentar ter essa galera engajada, né? Você vai lá no Elmish, tanto em Buenos Aires como aqui, e as pessoas me dão parabéns, me falam, cara, você é o dono do hotel? Como você faz para que as pessoas façam o que elas façam? Entendeu? Sim, me lembro quando eu trabalhava lá em Insight, que também perguntavam, como você faz para as pessoas serem assim tão felizes? Tá engajadas. Os funcionários serem tão felizes, Eu acho que tem um pouco a ver com a liberdade também, né? Porque a gente fala, tem muita gente que quer, controlar demais o funcionário e não dá a meta clara que ele precisa executar. Então, o que eu espero de você é que você me traga esse resultado. Como você vai me trazer esse resultado? Está aberto a negociação, porque talvez eu alcance um resultado fazendo de um jeito X. Talvez você alcance o mesmo resultado fazendo de um jeito Y. Então, essas individualidades são importantes da gente saber reconhecer. Entender, né? Entender. O que a pessoa precisa, né? Exato. Então, o que a pessoa precisa? E isso só é possível com acompanhamento. Sim. Então, tem um acompanhamento muito próximo. Não adianta também a gente fazer um onboarding maravilhoso e depois abandonar a pessoa e voltar 6 meses depois e falando assim, mas por que você não cumpriu as suas metas? Por que você não cumpriu os seus objetivos? Né? Porque as pessoas têm 1 milhão de coisas que acontecem no caminho e elas precisam ser orientadas, precisam trocar. Às vezes não é nenhuma orientação, mas acompanhadas, né? Às vezes uma troca. Sim. Né? Porque surgiu uma dúvida, mas aquela dúvida não teve ninguém para acompanhar. Aí acumulou com uma outra dúvida. Quando vê, a pessoa já se perdeu totalmente. E não por querer, mas porque acontece, né? Então precisa ter essa orientação, eu acho.
Eu vou te falar uma coisa que aconteceu essa semana na Central de Reservas. Todo mundo sabe que nós somos número 1 de reservas diretas, temos até 73% de reservas diretas e nossos também mentorados também estão atingindo 75, 80, o Nicolas está 85 e tal, mas todos com Central de Reservas, né? E uma coisa aconteceu uma coisa importantíssima essa semana que tem muito a ver com a liberdade que você está me falando. Nós temos 8 vendedores dentro da Central. Só que dos 8 vendedores, 2 já trabalham home office. E um, que é o nosso melhor vendedor, trabalha na Central. Esse vendedor pediu para fazer home office. E o Fred, que é o gerente, veio para mim e falou: pô, Natan me pediu para fazer home office. E falei: mas qual é a dúvida de que você tem que Natan não possa ser home office? Se você já tem 2 home office, por que o Natan não pode? E aí ele me falou: não, é verdade, eu não pensei isso por esse lado. O Natan está querendo liberdade e ele que está querendo viajar menos, uma coisa normal. Então, por que não aproveitamos essa liberdade que ele está pedindo para negociar algumas coisas, né? E fazer alguns acompanhamentos e dar essa chance de que a pessoa negocie a liberdade dela. Sempre, uma coisa que você também me falou, liberdade não quer dizer falta de resultados. As pessoas confundem muito, né? Sim. A liberdade conlleva muita responsabilidade, muita. Mais que quando você está em um ambiente comum. Por quê? Porque você tem que se automotivar para você fazer as coisas quando você está em casa. Então, estude o que seu funcionário, a sua pessoa precisa, a sua tribo precisa, porque cada uma das pessoas que trabalham com você, está do outro lado da câmera, tem desejos e sonhos diferentes. Diferente, exatamente. Estar atento a isso faz toda a diferença. É, de novo, é que nem o cliente que entra na loja. Você não vai querer tratar todos os clientes de forma igual, mas a gente tem essa paciência com o cliente, porque ele é cliente. E com o funcionário, a gente quer tratar todo funcionário de forma igual, como se o funcionário não fosse cliente também. Mas quando a gente está falando de cultura organizacional, o funcionário também precisa ser encantado, assim como o cliente também precisa de atenção, assim como o cliente precisa de cuidado, né? Então, mais que o cliente, porque se você... Desculpa te corrigir, mais que o cliente, por quê? Porque se você encanta teu funcionário, você vai ter muito mais pessoas passando tua mensagem que você sozinho passando sua própria mensagem. E nós somos um só, um único ser. Sim. Como fazer para que essa magia aconteça com toda a sua tribo? Aí que está o segredo de cargos e salários bem estabelecidos, responsabilidades bem estabelecidos, entender o sonho da sua tribo. O Pato, nosso gerente, hoje foi de férias para México, cara. Então, tipo, não somos uma empresa grande, mas nossos funcionários, a nossa equipe, nós entendemos e ajudamos para que cada um deles cumpra com seu sonho, né? E o sonho dele era ele ia viajar para o México e fizemos realidade esse sonho. Isso vai o quê? Vai gerar muito mais... vai tatuar a empresa nas pessoas, né? Vai gerar uma identidade muito maior, o cara vai te defender mais, vai realmente fazer acontecer quando você não está na empresa, que é o que acontecia... Porque a empresa passa a ser da pessoa. Exatamente. Tem um valor muito grande, então é uma troca. Ele vai realizar seu sonho, que é querer ser o seu trabalho, e em troca ele vai realizar os sonhos dele, também pessoais. E aí a empresa passa a ser dele, não mais sua. Exatamente. É um pedaço daquilo que ele, da vida dele que ele está investido. Começa a fazer de todos. Exato. E nessa parte de identificação dos colaboradores e entendendo qual é o sonho de cada um, vamos falar um pouquinho de desenvolvimento de pessoas dentro do... Que a primeira, aliás, pessoal, a primeira biblioteca digital que a gente fez no Amish fez graças a Mari Santoro. Hoje nós temos uma biblioteca enorme. Nós investimos mais de 50 mil reais em cursos e está ali à disposição de todo mundo. Então, temos um monte de cursos, né? A gente tem uma biblioteca virtual e uma biblioteca física na Central de Reservas, onde você pode ir lá, pegar um livro, ler, estudar e fazer os cursos também. Isso foi graças a sessões que a gente fez com você, que foram muitas. Como você considera
eu sei que é muito importante, mas qual é a importância que você dá no desenvolvimento dessa tribo? Como você atribui isso dentro da empresa e para as empresas que você mentora? Tá, eu acho que nesse lugar específico do Elmist, isso é um valor que é um valor muito importante para você, né? Você, Germa, como dono, como dono, é uma pessoa que está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, por que não, né, levar esse valor que é seu para dentro da empresa? E eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o autoconhecimento entra muito aí. Quando a gente vai fazer um trabalho de empresa ou de liderança, é que os funcionários sejam abraçados por essa coisa que é muito verdadeira. Porque às vezes as empresas ficam querendo colocar muito na cultura, alguma coisa que é muito artificial. Quando, na verdade, os donos normalmente trazem coisas muito especiais, né? E não precisa você inventar nada, é mais um transbordar. E aí, nesse caso, foi um caso legal que você trouxe. Essa biblioteca, você fala que é graças a mim, mas na verdade é graças a você, né? Não, pelo valor de vida que você tem. Não, mas você me fez enxergar isso, né? Você me fez enxergar e falar, por que não? Por que não? Why not? Por que não você trazer a sua biblioteca para a galera? Inclusive tivemos uma discussão numa das sessões, eu me lembro com o Dani, que falava, você lê muito, não sei o que e tal. Falava, cara, eu leio muito porque a empresa precisa e eu preciso de saber cada vez mais. É o famoso círculo do conhecimento. Não vamos entrar nesse assunto hoje, porque senão a gente não para mais, né? Mas somos eternos aprendizes. Então, tudo que você está escutando aqui e vendo aqui é aula. A gente está aprendendo, eu estou aprendendo com a Mari está aprendendo comigo, Edu, Lucas, todo mundo aprende constantemente se você se permite, se você se permeabiliza para aprender. Para mim, tudo é uma aprendizagem. Hoje de manhã eu fui com a Rojane no lugar, aprendemos. Todo dia tem coisas novas para aprender. Como passar essa palavra, né? Como evangelizar essa cultura dentro da empresa, também por intermediação de cursos e escalar a educação dentro da empresa. Eu fiquei uns 3, 4 anos buscando um sistema que pudesse ser um campo de ensino virtual para dentro da empresa. A gente conseguiu um. Depois, eu fui até Portugal buscar isso e não achei. E eu voltei para cá e a gente agora conseguimos uma empresa. Que depois eu vou... Está aqui. Depois eu vou passar essa empresa para quem quiser. É muito legal também. Mari, desenvolvimento de colaboradores. O pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas... Porque eu acho que as pessoas têm... Tem pessoas que são de pessoas e tem pessoas que têm medo de pessoas. Também tem um pouco isso. Somos seres complexos, né? Seres humanos são seres complexos, então tem que ter uma paciência e tem que gostar muito de ter esse olhar para o outro. Por isso, é muito importante também a gente saber quem a gente coloca para cuidar de uma outra pessoa. A gente não pode pegar uma pessoa de exatas, né, que gosta de ficar só de frente para o computador e colocar para cuidar. É um trabalho bem específico, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que primeiros passos, eu estudaria comunicação não violenta. Né? Sim, assim, Marshall. Eu li esse livro até hoje. Sou ruim de nome, imagina de sobrenome. Vamos lá. Então, um dos livros que a Mari está falando, para você entender mais as pessoas, é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É um livro, está em português, é um livro de R$35. Mudou a minha forma de ver as coisas. Realmente é uma mudança de paradigma em relação a como você deve tratar as pessoas. Depois eu estudei mais sobre educação também, e ele fala que a comunicação não violenta também entende de como você deve passar a mensagem para as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais audiovisuais, e aí vem esse desafio de você, como gestor de equipe, de fazer entender que não importa como as pessoas aprendem. O importante é que elas aprendam. Então, se a pessoa tem que aprender com um vídeo, está tudo bem. Com um vídeo, assistindo o vídeo quando está voltando para casa no ônibus,
tá tudo bem. Tem gente que gosta mais de leitura, eu gosto mais de livro de papel. Você também, mas não necessariamente todo mundo tem que ler tem um gente monte que de nem livro. lê. Tem gente que prefere ver com vídeo, prefere aprender escutando alguém na rua ou vivendo uma experiência. Ou ao vivo, né? Exatamente. Então, acho que a gente volta de novo para a questão da individualidade, né? De saber entender que cada indivíduo é um indivíduo. E a gente só consegue lidar com essa diferença quando a gente trabalha a escuta. Sim. Né? Então, a comunicação violenta, acho que a lição mais importante dela, que eu acho que é importante, a lição mais importante para lidar com pessoas é entender que a sua intenção não vai gerar o impacto no outro igual a sua intenção se a sua comunicação não for muito clara. Então, totalmente. As pessoas, normalmente, elas estão muito preocupadas em falar, mas não estão preocupadas como isso chegou em você. Né? Como que você responde a isso que eu estou te comunicando? E se eu entendi a mensagem, né? Porque... Exatamente, se você entendeu a mensagem. Então, é esse afinamento da comunicação e a escuta. Né? E você só consegue saber se a mensagem chegou se você certifica. Você entende, o que você entendeu com isso que eu te falei? Então tá. Então, são essas duas coisas, né? Um é afinar a sua comunicação e trabalhar a sua escuta. Estávamos falando de um dos exercícios que a gente tem dentro do livro da comunicação não violenta, que é como você se comunica com as pessoas e perguntar para as pessoas, Mari, como você gosta que eu me comunicasse com você, se fosse o líder, né? Como você gosta, e tem pessoas que gostam mais, e esse exercício é incrível, é realmente incrível. É um exercício onde você entende como a pessoa gosta de receber informação. O que mais que você queira que o que você fala para a pessoa, ela entenda 100% do que você está falando. Uma forma é entendendo como essa pessoa gosta de ser comunicada. Por exemplo, tem pessoas que são mais áudio, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais audiovisuais, sinestésicas, tem pessoas que gostam de falar ao vivo, tem pessoas que não gostam de falar ao vivo. Então você está falando uma coisa com uma pessoa ao vivo, comunicando, e a pessoa se fecha. E aí ela não vai escutar nada do que você está falando, nada, absolutamente nada. Então perguntar é importante. E o que você falou do livro, o mais importante dos valores que a gente aprendeu com essa pergunta maravilhosa é que as pessoas, a maioria das pessoas falam sempre, eu não tenho problema se você se comunica comigo, sempre que seja com respeito. Então, respeito, que está dentro do livro, como escutar e respeitar, amplia um pouco mais esse conceito, que você tem muita expertise nesse conceito de escutar, respeitando, e as formas de comunicação. Tá. Então, eu acho que, primeiro assim, eu acho que na empresa não tem como a gente fazer 1 milhão de formas de comunicação às vezes, né? Porque precisa criar um processo. Mas esse processo que definido, eu acho que é importante comunicar para as pessoas, gente, a gente vai fazer dessa forma, é ok para todo mundo? Né? O que vocês acham? Pedir opinião, porque eu vejo muitas vezes a gente quer implementar um processo ou uma forma de comunicação, vai ser por WhatsApp, vai ser por e-mail, vai ser por... Sem perguntar para ninguém. Sem perguntar, e no final não tem adesão. Sim. E aí a comunicação fica toda estragada. E quebra o processo total. Quebra o processo todo, porque na verdade a gente coloca... Fica pior que antes, né? Fica pior que antes. É quando a gente coloca o processo acima das pessoas. Sim. Quando o processo é para servir as pessoas. Uma coisa que já exista, uma comunicação que seja fluida, para facilitar essa fluidez, e nunca ao contrário. Sim. Então, acho que primeiro é reunir as pessoas que têm que se comunicar e falar, vamos pensar juntos aqui qual é a forma mais eficiente. Construção coletiva, né? Construção coletiva, exatamente. Fazer os acordos, né? Eu acho que as pessoas, empresa, na família, no mundo, a gente acorda poucas coisas. A gente impõe muitas coisas e acorda poucas coisas. Então, e tem aquele ditado que fala, como é que é? O tratado não sai caro? O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. E a avó já falava, né? Então, o combinado não sai caro, mas a gente combina pouco. A gente quer impor muito e combina pouco. Então, acho que é mais o caso de combinar. Estamos pensando nisso. O que vocês acham? E se você tiver um ambiente seguro de trabalho, a pessoa vai falar, eu acho uma porcaria. Porque para mim isso aqui não serve. Isso aqui não serve. E aí você vai poupar um tempão de implementar um troço e vai para focar em outras coisas, sabe? Então...
A gente tem aquela declaração de cultura que o combinado não sai caro, e a gente, quando fazemos o treinamento de bem-vindas, o onboarding, a gente lê a declaração de cultura com a pessoa e nós damos uma cópia dessa declaração de cultura para a pessoa, que seria o famoso combinado não sai caro. Então, uma vez que você tem um problema que realmente supera a capacidade tua de resolução, se remete à cultura. E aí você faz uma leitura da cultura com a pessoa e fala, isso aqui está na nossa cultura? A pergunta é fácil, sim ou não? Entendeu? Se a pessoa falar que sim, ela pode falar, e o que você vai fazer para que isso aconteça? Se a pessoa falar que ela não quer fazer isso, tá, aí você vai ter que tomar outro tipo de determinações, mas o que você combinou com essa pessoa é que ela esteja supraditada, que ela esteja dentro, imersionada dentro dessa cultura que foi lida e foi acordada entre as duas partes, entendeu? Então, isso gera muito barulho no pessoal que a gente mentora. Fulano, não sei o quê, eu tenho um funcionário, aqui na minha cidade não tem um funcionário bom. Esse é um clássico que a galera fala, né, da hotelaria. Aqui na minha cidade não tem funcionário bom. Aí a minha pergunta é, não tem funcionário bom ou não tem líder bom? Né? Porque... Sim. E uma coisa que eu tenho visto também, que eu vejo direto, é, por exemplo, quando você fala sobre negócio, a gente fala sobre negócio, parece que é uma coisa mega complexa. E aí as pessoas às vezes estão investindo fortunas num sistema muito caro, ou num treinamento muito caro, ou entender um business, blá blá blá, modelo e tal. E aí eu pergunto, tá, mas a planilhazinha, uma folhinha escrevendo as regras da sua empresa, o básico, ou o bom dia ao seu funcionário, você já deu hoje? Não. Então assim... Gente, negócio é chão, sabe? É no chão do seu negócio que acontece. É ali na sua recepção, dentro da sua loja. É você começar com as coisas básicas, que é o óbvio, né? A gente esquece do óbvio. A gente acha que é tão... a pessoa já tem que saber fazer isso. A pessoa já tem que... E não tem que. Você tem que explicar. Quando a pessoa chega assim e fala, olha, aqui na minha empresa funciona assim. Então, pode ser para a pessoa que vai tirar o lixo da sua empresa, você tem que explicar para ela, o lixo fica aqui. E eu espero que você tire o lixo dessa forma, nesse tal horário. E eu te dou bom dia porque eu gosto que você me dê bom dia. E aqui a gente trabalha coisas muito simples. E vai virando uma bola de neve cultural, né? Exatamente. As pessoas acham que fazer crescer negócio é você investir uma fortuna numa coisa mega complexa, num sistema complexo e tal, mas não treinou a pessoa que tira o seu lixo. Sim. Entendeu? Então, é isso, assim, é tentar fazer o básico mesmo, o óbvio, que pra gente é óbvio, mas no final do dia a dia a gente esquece. Dentro da hotelaria, a gente prega muito pela arte de servir, né? Que nós somos artistas em servir. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, eu gosto muito de servir. Eu sempre conto uma história real de uma pessoa da nossa comunidade, também de Reservas Milionárias, que é a dona Norma da pousada Morimoto Bertioga. Eles são japoneses. Ela tem 76 e ele tem 73. E eles pegaram a pousada em um negócio familiar que era dos pais deles. E eles têm 90% de ocupação anual e eles não trabalham com WhatsApp. E aí eu perguntei para eles, dona Norma, qual é o segredo que vocês têm, que vocês vêm... Ano a ano, você vem repetindo lição número 1, número 2, de tipo abaixo, tudo ano. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas eles sempre são 1, 2. Depois tem algumas que entram 1, 2, nesse 1, 2, mas depois sai. Depois sai. Eles estão sempre lá. E ela me falou, meu filho, o importante é você criar dentro da sua empresa a cultura e a arte de servir as pessoas. Nós somos artistas quando nós servimos pessoas que vêm aqui. E você vai lá, e não é uma pousada de luxo, tá? É uma pousada com o básico muito, muito excelentemente feito. Mas não é uma pousada luxuosa. Não é um público luxuoso, mas as pessoas, o nicho deles é muito assertivo. E ela me falou isso, e aí falei, cara, isso aí é fantástico, assim. Tipo, nós criar dentro do nosso negócio a arte de servir. Tem muitas pessoas que escutaram essa anedota, essa história da dona Norma, e já estão colocando em prática. Não somente
com a parte de servir os hóspedes, sino também de você servir seus funcionários, sua equipe, né? Eu acho que ela, além da arte servir, que é lindo, né, ela dizer isso, mas ela trouxe para mim o que é a fórmula de um bom negócio, que é o básico bem feito. O básico bem feito. Gente, eu ainda mais aqui no Brasil, eu vejo assim que é muito difícil você fazer o básico, os negócios fazendo o básico bem feito. Para mim, isso é a fórmula. Qual é a fórmula do sucesso de um grande negócio? O básico bem feito. Qual é a fórmula de qualquer coisa? O básico bem feito. Sim. Então, tipo, eu acho que ela não só é uma artista, mas ela é uma boa gestora. E eles são japoneses, né? Então também eles têm toda essa parte da cultura japonesa por dentro. E você vai lá na pousada e tem toda essa cultura japonesa por dentro da pousada também. Uma coisa que acontece muito com o site, por exemplo. A gente tem a agência número 1 de reserva agenda do Brasil. E a gente vende site. E o site, muita gente vem e fala, não, eu quero fazer um site assim, assim, que faça isso, que faça aquilo. Você tem que fazer um site que faça reservas para pessoas que queiram ir no seu hotel. O resto depois você vai incrementando se quiser. Sim. Mas o básico não está ali na frente. Então, o que você tem que fazer num site? Falando do básico bem feito. Você tem que entrar num site, você tem que ter uma noção do que você está vendendo claramente. Tipo, nós vamos ter um hotel, temos um hotel em frente ao Obelisco de Buenos Aires. O que vai ter? Vai ter uma foto da Avenida Central de Buenos Aires com o obelisco ali. E um negócio que diga, reserve aqui ou tire seus serviços aqui. Ponto. Isso é o básico bem feito. Com um bom anúncio e com um bom motor de reservas, o básico bem feito funciona e funciona bem. E é muito legal o que você falou, porque as pessoas que têm maior índice de reservas diretas dentro da nossa escola são as que fazem o básico bem feito. Entendeu? Não são as pessoas que são experts em marketing, funil, de cima para baixo, não. Aplicam a metodologia da hotelaria digital, funil 1, 2 e 3, tem o básico bem feito, um atendimento excelente, entendeu? E se preocupam pelas pessoas. Sim. É muito difícil fazer o básico, mas eu não falei não, vamos dar o crédito para a dona Norma, que é ela que estava ensinando a gente aqui. Mas o básico bem feito ele é muito difícil, porque quando você se propõe a fazer o básico bem feito, significa que você sai da parte muito criativa, do movimento, e você entra na parte da disciplina. Sim. E aí você conseguir ficar ali, ó, fazendo o básico bem feito durante muito tempo. 92, 91, já tínhamos feito um monte de lives, hoje estamos na live número 91 e a Mari me falou, quando estávamos antes de gravar aqui, ela me falou, caraca, que disciplina, hein? Exatamente. Se tem uma coisa que eu sei ter é disciplina. Falar um pouquinho dos momentos escaláveis, como que isso você fazia muito bem na agência também, e que eu acredito e eu vejo e a gente faz acontecer também, como escalar esses momentos da jornada extraordinária do hóspede, né? Como fazer e é possível fazer essa escalabilidade, né? Como escalar isso dentro do seu negócio? Porque a Disney faz, porque tem muita gente fala, não, porque a Disney faz, porque a Disney é a Disney. Eu não sou a Disney. Mesmo que você que está aí do outro lado da câmera, nós não somos a Disney, nós escalamos momentos. Por exemplo, eu estou escalando um momento, fazendo podcast toda semana e fazendo um podcast gratuito para muitas pessoas que possam entender e aprender sobre cultura de empresa. Como fazer, ou qual é o conselho, seria a pergunta, melhor não como fazer, qual é o conselho para aquela pessoa que está com uma cultura já, implementando a cultura, e você já tem que começar a escalar esses momentos dentro do teu hotel, dentro da tua pousada, dentro de uma experiência de servir, né? Como fazer isso? O que fazer? Como transmitir isso para a galera? Qual é o conselho que você tem para dar sobre isso, Maria? Olha... A pergunta tá, ok? Tá. Acho que assim, deixa eu ver se eu entendi, né? Eu imagino que, aí nesse caso, trabalhar bastante a comunicação. Eu não sei vamos ver se eu entendi, né? É como você fazer, quando a empresa já está
já está crescendo um pouco, é isso? E Sim. aí... E aí você tem que começar a escalar. Aí você não atende mais o teu hóspede. Quem atende teu hóspede é um recepcionista. Quem vende não é mais, que nós somos vendedores também, né? Quem vende já não é mais você, tem que fazer outras pessoas vender. Então, tem duas coisas, né? Se você já sabe bem qual é o propósito, o valor, tudo isso da sua empresa, aí você vai ter que melhorar muito a comunicação, né? Investir em comunicação, porque a partir do momento que você delega, você tem um time maior, e aí com isso você precisa melhorar a sua comunicação. E para melhorar essa comunicação, esses veículos de comunicação, você precisa ter processos. Sim. Né? E a gente entra na parte de processos que eu amo, né? Essa parte que é você entender o caminho que o cliente faz dentro da sua empresa, né? Que a gente fala da jornada ali, né? Que o seu cliente vai fazer a partir do primeiro contato com a sua empresa ou até antes ele chegar, até a hora que ele vai embora, o que você faz para ele voltar. Então é mapear, né? Todos esses passos, mapear e ir pensando como fazer para tornar tudo prazeroso e mais fluido. Fazer a diferença, né? Fazer a diferença, exatamente. E vir com essa comunicação, reforçando tanto a comunicação para o cliente, quanto a comunicação para quem fala com o cliente, que é o seu funcionário. Então, por exemplo, dar o exemplo do Elmish, quando a gente, eu não sei se você lembra, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, que eu falei, gente, vamos colocar nas paredes. Sim, está na cultura agora. Cada comunicação com o nosso hóspede está na cultura. Tem que fazer a diferença. Hoje já está escrito na cultura do Elmish. Então, comunicação. E o que tem que haver isso, dessa experiência escalável com a cultura do negócio, tem tudo a ver, porque essa cultura que você está trazendo para a tua tribo, que foi o primeiro ponto que a gente tocou na live de hoje, na aula de hoje, vai fazer com que essa tribo gere uma experiência inesquecível para seu hóspede. Como fazer isso? Processos, mapeamento e treinamento. Treinamento, eu estou convencido que é a base para você ter uma experiência extraordinária, seja qual for teu negócio, se é um negócio pequeno, se é um negócio grande, não tem grandeza, não tem a ver com excelência. Sim. Tá? Que muita gente fala, não, aquele resort tem 1000 funcionários, então não é assim, não é assim. A grandeza tem a ver com a cultura da empresa. Qual é a cultura que a empresa está passando? Inclusive, a gente tem cliente grande, com muitos funcionários, que eles têm uma cultura muito baixa, assim, muito... Então, quanto mais gente você tem, maior tem que ser a cultura do negócio, maior tem que ser a comunicação, os processos, mapeamento. E fazer um parênteses aqui sobre a cultura, que a cultura ela muda também. Sim. Eu tenho visto muitos negócios que criaram em algum momento uma cultura e a cultura ela muda de acordo com o mundo. Então, quanto mais rápido o mundo hoje em dia muda, mais rápido também a cultura muda. E aí é importante a importância do treinamento. Revisão, treinamento. Revisão e treinamento. Mas também cuidar para quando a gente fala assim, quando a gente fala treinamento, quem está do outro lado, às vezes tem uma empresa muito pequenininha e acha que o treinamento é uma mega operação. Não. Né? E às vezes não é isso. Às vezes o treinamento é você sentar... Isso aí. Às vezes você sentar 5 minutos e alinhar as coisas, né? Então, não precisa ser nada mega. Às vezes é alinhar, mas alinhar com frequência, né? Isso que você está falando. Sim. É importante entender também que nós, por exemplo, usamos a metodologia Scrum, né? Que vem da metodologia Kaizen, né? Da metodologia japonesa e tal. E se utiliza muito... O Scrum se utiliza muito no desenvolvimento de software, mas nós aplicamos o Scrum às nossas reuniões, que são simplesmente, para quem não sabe, uma reunião com toda a equipe, com um board, com um tabuleiro assim, onde você tem uma coluna de ideias, uma coluna de tarefas a fazer, uma coluna de tarefas em andamento e uma coluna de tarefas feitas. E você tem que fazer algumas perguntas nada mais. A reunião tem algumas regras, né? Você tem um Scrum Master, que é a pessoa que faz o Scrum acontecer. Você tem que durar 15 minutos de reunião, não pode durar mais de 15 minutos. As pessoas, normalmente o Scrum Master vai mudando também para que as pessoas comecem a desenvolver a liderança dentro delas. E as perguntas são: fez? Não fez? Por que não fez? E o que você vai fazer
para fazer a tarefa, a sua tarefa. Isso é simplicidade, isso não é treinamento, isso é controle ou acompanhamento, seria a palavra certa. Alinhamento. Não é um treinamento, tá, pessoal? É um acompanhamento, um alinhamento do que você vai fazer durante a semana e como você vai fazer isso. E aí entra a melhoria contínua. Essa ferramenta é uma ferramenta que entra dentro da metodologia de melhoria contínua. E aí entra, colando no que você falou, de que tudo vai mudando dentro do seu negócio. A cultura vai mudando, as formas de se comunicar vão mudando, as pessoas que trabalham com você vão mudando, os tempos vão mudando. Por exemplo, um hotel depois de pandemia não é um hotel antes de pandemia, correto? Mas tem uma coisa que não muda, que nós trabalhamos com pessoas. Isso não muda. Então, quanto você mais aprender sobre pessoas, melhor você vai conseguir transmitir a cultura da sua empresa. E só para terminar o conceito, agora está todo mundo com o negócio de ChatGPT daqui, de lá para lá e tal. E tem uma feira nos Estados Unidos que se faz agora, que tinha várias empresas enormes, né? E estava a Disney também. E estavam todas as empresas falando do ChatGPT, que tinha saído a parte do Meta e agora ia para o ChatGPT e tal. E a Disney deu uma palestra sobre a experiência de pessoas. Não falou nada de ChatGPT. Estávamos falando da parte de como a Disney investiu, né? Porque é um investimento no final de contas. Uns 20 bilhões para entender que eles tinham que voltar ao básico, que é trabalhar com pessoas e gerar experiências maravilhosas para as pessoas. E fala um pouquinho desse conceito que você tem, que é o básico também, né? Sempre menos é mais. O conceito de não ser mirabolante com o que você quer colocar na sua empresa, e que um bom dia seja bem dado, uma saída, um check-out seja bem feito, um check-in seja bem feito, Exato. Uma venda seja atendida rápido, só isso. É só isso. E é muito engraçado, porque aí, de novo falando sobre botar o processo, ou a ferramenta, ou a coisa, seja lá o que for, entre você, é mais importante que as pessoas, e não é. Não. Então, por exemplo, hoje a gente usa o WhatsApp para falar. Amanhã, antigamente a gente usava o telefone para falar. Antes a gente usava a carta para falar. Mas o importante é falar. Sim. Sempre tem um locutor e uma outra pessoa para escutar. E negócio é isso. Sim. Negócio é uma pessoa servindo a outra pessoa. Todos os negócios. Né? Sempre tem alguém de um lado e da ponta uma outra pessoa. Se a ferramenta no meio vai ser Facebook, Instagram, Google, isso muda. Vai mudando. Vai mudando ao longo das gerações mudando. E vai continuar mudando. Então o foco nunca é na ferramenta. Não. O foco é sempre... Cara, tem uma pessoa que tem o meu cliente ideal, se ele está no Japão, vai buscar por ele no Japão. E aí descobre qual é o melhor jeito de chegar até ele. Mas não coloca que a ferramenta que você vai chegar até ele é mais importante do que ele. Porque senão você se perdeu. Eu tive um pessoal, um mentorado meu, o Douglas, que ele me falou um dia, né? E vou falar porque foi um case de sucesso que funcionou muito bem e ele aumentou muito as vendas em relação a isso. Ele me falou: Germán, eu quero automatizar meu WhatsApp. Aí eu mapeei, né, como ele estava usando o WhatsApp, né, e como os vendedores estavam vendendo. Na verdade, eles não estavam nem usando o pitch de vendas. Então eu falei para o Douglas: você está querendo a cereja antes de fazer o bolo, entendeu? Já estou curiosa para saber o fim da história. Não, o fim da história é que a gente treinou e inclusive fizemos uma aula disso, onde ele simplesmente tinha que treinar os vendedores dele a usar os pitches de venda dele, né? Funcionou perfeitamente e agora ele continua treinando isso. Depois que isso funcionar bem, aí sim você pode fazer
uma automação de WhatsApp, mas a gente não utiliza, pessoal. Nós temos um robô de WhatsApp, mas nós não utilizamos o robô para atendimento, não. Nós utilizamos o robô de WhatsApp para captação e filtro, que é diferente. As primeiras abordagens, que são 3, a gente faz pelo robô, mas automaticamente, quando a pessoa preencheu data de check-in, data de check-out e destino, e nome, idioma e tudo isso, ele já vai ser atendido por uma pessoa, não por um robô, porque as pessoas não gostam disso. Não gostam disso, e eu acho isso um dos grandes erros. Eu não sei se estou fugindo muito, mas eu acho que isso é importante falar, que é o seguinte: a gente repara, por exemplo, Magazine Luiza, todas as grandes empresas, elas tentam achar uma persona ou um personagem ou uma figurinha, alguma coisa para cativar o público. Por quê? Porque elas cresceram tanto a ponto de perder a identidade. O grande ponto forte que tem uma pequena empresa, que é uma identidade. A pequena empresa, ela é excelente, ela tem um diferencial competitivo maravilhoso, que é a pessoalidade. É você, quando você entra num restaurante pequenininho, da cantina italiana do bairro e tal, você sabe que você vai ser acolhido. E esse é o grande diferencial de uma pequena empresa. E numa empresa grande, quando você vai entrar no graal da rodoviária, você sabe que você não vai ser acolhido. Isso é ruim. Sim. Então, o que acontece com os grandes resorts, sabia? Que o pessoal começou com um pequeno, depois foi crescendo, agora o cara tem 300 quartos e o negócio é totalmente despessoal. Totalmente pessoal. Aí o que a pequena empresa faz? Bota todas as ferramentas para parecer que é grande. E perde o grande diferencial, que é ser pequeno. Eu falo, gente, uma empresa pequena não tem que parecer que é grande. Não. Ela tem justamente que marcar que ela é pequena. A gente faz só para fechar o assunto da automação dentro das empresas, né? Hoje em dia está com o ChatGPT também, falando que o pessoal, milhões de pessoas vão perder o emprego e tal. Não se preocupe que na hotelaria as pessoas não vão perder o emprego, porque nós gostamos de ser recebidos por pessoas, né? Nós somos culpados de falar disso porque a gente ama muito trabalhar com pessoas, né? Então, somos culpados de falar isso. Mas mesmo assim, não colocar a carruagem na frente do boi, no sentido de, eu tenho que automatizar todo o meu negócio. Não. Foi certo, deu certo essa receita até aqui, o simples, o servir as pessoas, continua com isso. Algumas ferramentas de automação servem para você dar mais reservas diretas para seu hotel ou aumentar um pouquinho, por exemplo, a experiência. Para terminar o conceito, nós temos um grupo de WhatsApp dos hóspedes do El Mishi Ipanema do mês. Para quê? Para aumentar a integração das pessoas. Mas a pessoa entra no grupo de WhatsApp e depois se encontra na praia pessoalmente com a pessoa. Não é que fica todo dia no grupo de WhatsApp, entendeu? As ferramentas servem para o que você falou, que é aumentar essa interação entre as pessoas. A gente faz um joguinho quando eu trago alguém em especial. Mari, primeiramente eu queria te agradecer de todo o coração, porque realmente 10% do papo rolou aqui, mas tudo bem. Mas já vamos ter outras oportunidades. Eu faço 2 perguntinhas básicas que eu gosto de fazer para meus convidados, que também servem para vocês que estão do outro lado. Primeiro, que livro se você dá presente livro, que livro você daria de presente para as pessoas? Bom, eu vou reforçar o da comunicação não violenta. Então, vou reforçar esse. Esse livro eu dei muitas vezes de presente. Sim. Porque muda a vida, né? Tem muitos livros que mudam a vida, mas esse em especial eu acho que muda a vida de quem lê e de quem está ao redor, né? Então melhora o relacionamento com família, com funcionário. Então é um livro útil para a vida, eu acho. Por isso eu vou ficar com ele. Bom, falando de dar livros de presente, eu trouxe esse livro aqui, que é um almanaque do Naval Ravikant, que foi um livro que também mudou minha vida, e esse é para você, de presente. Eu sei que você gosta muito de ler, e eu vou dedicar depois para você. Quero. Esse livro vale a pena, câmera, o almanaque de Naval Ravikant, um livro que realmente
mudou a minha percepção sobre as coisas e sobre os negócios também, tá? É um livro muito legal. Uma história, o Navaja Vinkante é um indiano que ele aprendeu a ler e a escrever lendo jornal na Índia. De tão pobre que ele era, ele não ia nem na escola. Vou te falar, sabe quem aprendeu a ler e escrever no jornal? Minha avó. Tá vendo? Então tem um grande relacionamento. E tem várias coisas que eu descobri com esse livro que eu realmente recomendo para vocês. E a segunda pergunta que a gente faz é, no último ano, qual foi o melhor investimento que você fez com R$100? Nossa, gente, que pergunta difícil, né? Essa pergunta Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fechar a nossa aulinha, você vai pensar. Tá. E se você tiver uma resposta, você me diz. Concluindo e recapitulando a aula de hoje, a gente falou muito de colocar a nossa tribo em primeiro lugar, né? Para você trazer uma cultura de negócio e uma cultura de servir as pessoas, a primeira coisa que nós temos que fazer é investir tempo, respeito, comunicação na nossa tribo, nos nossos funcionários, nas pessoas que trabalham com nós. A gente fala que os nossos negócios são um reflexo do dono, né? E isso tem tudo a ver. Então, veja bem se o seu negócio está bem, se o seu negócio precisa, com certeza, de mais uma ajustadinha. Segundo, falando de cultura, fazer uma declaração de cultura, de estudar isso com seus funcionários, com as suas pessoas, criar isso com... Não adianta você chegar e trazer um documento de declaração de cultura em cima da mesa para a sua empresa. Repassando também a parte de como estar realmente no simples dentro da cultura, que a Mari falou também, não trazer coisas mirabolantes dentro do seu negócio, simplesmente fazer o simples funcionar bem, que é um conceito de que menos é mais, também é o básico do bom dia, do boa tarde, de fazer um bom check-in, de fazer um bom check-out, de fazer uma boa venda, de você atender o cliente rápido, o hóspede rápido, coisas simples. Que a gente faz mapeamento, quando a gente faz mapeamento de empresa para o pessoal que a gente vende os produtos e tal da agência, e o simples não é feito. E aí é importante fazer o simples bem feito, a arte de servir, colocar a arte de servir dentro da sua cultura, colocar a arte de servir, tá? Escalar momentos mágicos, mesmo que sejam simples, mapear e escalar os momentos mágicos dentro da sua empresa, tá? Focar no encantamento dos clientes por meio da sua tribo, não você como dono, senão as pessoas que trabalham com você, encantar os clientes e, por último, dentro da sua cultura também, a inovação constante, o aprendizado contínuo, a evolução. Eu queria agradecer agora ao pessoal da Siga Locomotive, que está ajudando sempre com as nossas lives, o Edu, que está aqui atrás de câmera, o Luquinhas também, que está aqui atrás de câmera hoje. Também queria falar para o pessoal que chegou até o final da nossa aula, que nós temos a Escola de Reservas Milionárias, tá? Onde nós temos mais de 50 alunos já. O pessoal tem um grupo VIP do Facebook, tem a mentoria mensal, tem 4 aulas por mês, tem os bônus também, né? Tem check-in online, tem os cursos exclusivos e uma hora de mentoria com o nosso querido Nicolas, e também tem a configuração da Booking para quem entrar na Escola de Reservas Milionárias. Já com o valor da configuração da Booking, você já paga a escola o mês inteiro. Se você quiser entrar na Escola de Reservas Milionárias, o link está na bio. E agradecer a Mari muitíssimo por me regalar uma hora maravilhosa do teu tempo e te chamar para outras lives, né? Super top. Só chamar. Muito obrigado, Mari. Obrigada a você. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada. Pessoal, toda quarta-feira, às 19 horas, canal YouTube Hotelaria Digital e Instagram Hotelaria Digital. Se você gostou da live, dê um likezinho, compartilhe com a galera que precisa de mais cultura para o seu negócio. E o mais importante de tudo,
Se você não aplica o que você escutou aqui na nossa live hoje, de nada serve que você esteja conosco. 1% todo dia. Eu te espero na próxima aula. Obrigado, Mari. Obrigado, viu? Obrigado. Abraço.